Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos. E aí, sexto ano, vamos começar a semana com o assunto delícia. Pois é, vocês vão gostar da aula de hoje, né? A gente vai falar um pouco, não é, de teatro de sombras, mas a gente hoje vai meio que passar um pouquinho da aula passada, né? Na aula passada a gente viu as origens, a história e agora a gente meio que vai ter uma ideia de como fazer o seu próprio teatro de sombras. Bom, mas antes de tudo, cadê? Já baixou o aplicativo? Login, a senha, pegou caderno e caneta? Venha-se embora, viu que eu estou lhe esperando. Meu amor, tonalizei até o cabelo para vir hoje, na aula de hoje, aparecer para vocês, para a gente fazer aqui essa aula gostosa. Bom dia, Vilma! Professora Vilma com a gente, viu, pessoal? Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Vamos convidar eles para interagir, né, Não Vilma? é? Tem que entrar aqui no chat. Não adianta só assistir a aula na televisão. Bora lá. Vamos embora, meu povo. Vamos começar, porque aqui é teatro. Então, teatro é o quê? Ação. Origens e formas de confeccionar o seu próprio teatro de sombras. Professora, origem de novo, a senhora vai contar a história de novo. Eu disse, não. Só para vocês se lembrarem, meu povo, da origem, nunca esquecerem. E já saberem que tem aqui no Brasil. Sim, chegou no Brasil. E está muito ligado à área de educação, sabe? Por quê? Porque um dos fundamentos maiores do teatro de sombra é exatamente passar mensagens, contar histórias relacionadas ao universo do... Eu não gostaria de chamar a palavra folclore, mas deixa eu ver, da cultura, né? Do imaginário cultural de um país, não é? Ser contado e ser eternizado e passado de uma pessoa para outra, não é? Através do teatro, no caso do teatro de sombras, ok? Vamos assistir um pouquinho? De outono, uma formiga carregava grãos para estocar para o inverno, já que nesta época a comida ficaria escassa. Enquanto carregava, viu um gafanhoto que ali cantava. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Olá, senhor gafanhoto. O senhor não está se preparando para o frio do inverno? Oh, não, eu estou ensaiando para virar um cantor muito famoso. Tudo bem, bom ensaio. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Passaram-se muitos dias e o gafanhoto continuava a cantar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Quando o inverno chegou, o gafanhoto, que não ficou famoso, acabou sentindo muito frio e fome. A formiga, vendo a situação, o convidou para entrar em sua casa. Senhor gafanhoto, por favor, entre. Tenho comida e uma toca quentinha. Passe o inverno comigo. Obrigada, dona Formiga. No próximo inverno, eu vou trabalhar e vou hospedar a senhora. Com isso, o senhor gafanhoto aprendeu uma grande lição. Teatro de sombras, tá? Foi contada a história, né? A história da o quê? Da formiga e do gafanhoto.
ok? Aquela formiguinha, né, que está sempre trabalhando, que se prepara para o inverno, e do gafanhoto fanfarrão, que não queria saber de nada. E através do teatro de sombras, foi possível contar essa história. E daí, dessa história, tirar os ensinamentos que a gente está vendo aqui, ó. O compromisso vem antes da diversão. Busque realizar seus sonhos, mas sem esquecer das responsabilidades. Então, tudo isso está atrelado ao teatro de sombras, né, Vilma? Sempre a educação, sempre o teatro, ele também teve um lado dele, não só de divertir, como educar. E principalmente o teatro, que a gente chama de formas animadas, ok? O teatro de sombras, ele faz parte de um gênero chamado teatro de formas animadas. Bom, o teatro de sombras, né, é uma arte muito antiga. A origem, a gente sabe, veio do período da pré-história, onde os homens já se encantavam com as sombras, né, que eles faziam nas paredes das cavernas, minha gente. E algumas mães, nessa época, né, teriam desenvolvido o teatro de dedos, projetando as sombras com as mãos para distrair os seus filhos, que choravam, às vezes era um vento, uma intempérie, um frio, uma fome, enfim. E a criança chorava, se agoniava, e ela, colocando os dedos, fazendo animaizinhos com o dedo projetando, né, com a resta da luz na caverna, a criança se distraía. Essa arte, ela consiste em uma projeção, que a gente já sabe, sobre paredes ou telas de linho, de figuras humanas, animais ou objetos. O espetáculo, ele costuma atrair multidões, graças ao seu encanto artístico, né, que se espalhou pelos países da Europa até chegar ao Brasil, fazendo também muito sucesso aqui. É originário da China, como a gente já sabe, surgindo por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Consiste na manipulação de um boneco de varas entre uma luz e uma tela, o que faz com que o espectador, sentado diante da tela, veja apenas a sombra do boneco. Então, já vem daí o nome Teatro de Sombras. Vamos dar mais uma olhadinha. Noch das Gedächtnis frisch, das unserem Herzen Trauer gezieht und dem ganzen Reich in eine Stirn des Grames sich zu falten, doch hat Verstand, Natur so weit bekämpft, dass wir mit weisem Kummer sein gedenken. Schnöde Hast, so rasch in ein blutschänderisches Bett zu stürzen. Ich will heute Nacht wachen. Vielleicht geht's wieder so. Meines Vaters Geist umwachen. Es ist nicht gut. Ok, agora a aula é toda em alemão. Schein, schein, schein. Gente, é sério, eu fiz de propósito para que vocês pudessem ver, né? É uma peça feita em teatro de sombra corpórea, tá? Mas foi engraçado, fala sério. Nossa, eu acho que essa professora ficou meio maluca, trocou de vídeo. Não, troquei não. Esse aí é na Europa, né, na Alemanha, e o teatro de sombras é feito com o corpo, ok? E aonde eles planejam todo o cenário, ok? O cenário é todo organizado, também sendo colado,
mas o pano ele é gigantesco, não é? E tem a iluminação como o teatro de sombras do início com bonecos, tá certo? E aquele texto, se eu não estou enganada, é Hamlet. Veja, uma peça longa, só em sombras. É maravilhoso, né? É a peça. Gente, qualquer dia desse eu boto Hamlet para vocês em português. Foi só uma pegadinha, para. Ah, fica reclamando. Foi só uma brincadeira, gente. Mas assim, não foi engraçado ver um europeu também fazendo teatro de sombras? Exatamente. Eu só não botei o chinês, tá, gente? Porque aí... Mas tem gente que gosta de mangá, a gente, né? Gosta daqueles desenhos que são coreanos, japoneses, chineses. Então, vocês iam entender melhor do que o alemão, tenho certeza. Tem gente aí que já sabe falar mandarim e não se tocou ainda que é mandarim que está falando. Bom, o Teatro de Sombras, ele é considerado patrimônio cultural intangível, já sabe, né? Tangível, o que pode tocar, né? Tangível. Intangível são bens, serviços, coisas que não se pode manusear, mas usufrui, né? Oba, tem interação. Vamos lá, Vilma. A gente já tem aqui Jennifer, que diz que está adorando a aula. Oba. Kaique e Maria. Jennifer, Kaique, Maria, um beijo imenso. Eu estou amando que vocês estão gostando, né? Realmente aqui a gente faz uma aula assim mais engraçada, mais animada, exatamente para que vocês aprendam se divertindo. Então, qualquer dúvida, né, Vilma? Pode perguntar que a professora Vilma está aqui para a gente responder. Entrou Davi agora também, diz que está adorando a aula. Ô, Davi, beijo, obrigada. Vamos embora que essa dupla aqui é dupla de sucesso, meu filho. Só esperando vocês. Vamos lá. Então, a relevância do teatro na China é muito importante, minha gente. Olhe, por quê? Porque era uma via de acesso ao aprendizado, de levar os costumes, de levar a tradição chinesa para o povo. O teatro de sombras, né? Então, vocês vejam que o teatro, ele é tão importante, tão essencial na história na história mundial, né? Na história da evolução do nosso mundo, das civilizações, tão quanto a parte visual dos registros visuais, tão importante quanto os registros de sonoridade, tá? Então, todas as linguagens visuais, incluindo a dança, ok? E depois a gente vai voltar para a dança. Tem muita coisa ainda, muita estrada, vai chegar até a capoeira por aí, viu? Já estou fazendo lá meus exercícios. Menina, é bom demais. Então, o teatro é realmente relevante, muito relevante para a história das civilizações, ok? Mais um trechinho, só que agora do teatro brasileiro, menino.
Olha aí, a Companhia de Teatro Lumbra, né? O Clube da Sombra, contou rapidamente a história de 3 personagens, que foi o Curupira, a Mula Sem Cabeça e o Saci, né? Deu para identificar a historinha? Menino, é maravilhoso! Aí vocês colocam lá o vídeo, outro olhar e vejam, porque muito bem feito, né, Vilma? Muito legal, eu fiquei impressionada com o movimento. Tem até aquele movimento que parece aquele movimento de câmera giratória, quando ele pega o revólver, como ele se mexe. Eu fiquei boba, eu nunca tinha visto teatro de sombra tão movimentado. E tão bem feito, e tão né? bem feito. Porque realmente tinha que ser, por exemplo, os nossos personagens, os personagens da nossa cultura, eles têm essa coisa da movimentação, de ser barravento e tal. Então tinha que ter isso. E aí eles misturaram o quê? Misturaram os personagens vazadinhos, né, os bonequinhos, com um pouco também do corpo. Teve atores também, né, que mostraram essa dinâmica. Eu gostei muito. Uso de objetos também. Uso de objetos. Eu achei riquíssimo, maravilhoso, fiquei encantada. Eu também fiquei. Quando eu vi esse vídeo, eu disse: não, meus meninos têm que ver. Os nossos 6º anos têm que se apaixonar pelo teatro de sombra, porque é uma delícia, gente. Vamos lá. Na Europa agora, né? O teatro de sombra chegou a partir do século XVIII. Olha aí, século XVIII. Padre, come desta nel canteo? Parimenti? Pantalone, ascoltami, la tua ragazza deve ritornarmi. Non esiste di migliore partita che io. Foi italiano agora! Ê! Eu coloquei um pouquinho, tá? Do teatro, desse teatro de formas animadas, exatamente mostrando uma cena do teatro de rua italiano, tá? Da comédia dell'arte. Então, por volta de 1760, provavelmente foi na Itália, né? Que chegou o teatro de sombras. O teatro de sombras contemporâneo, ele tem seus principais centros na Europa, América do Norte, Japão, Austrália. E esse teatro, ele tem 3 formas distintas, tá? O teatro de sombras com bonecos e com objetos, teatro de sombras usando somente as mãos e teatro de sombras corpórea, né? Utilizando o corpo humano. Bom, o ator, o manipulador, a gente vai falar bem rapidinho, tá? A manipulação da sombra para o espetáculo, ela exige que o ator, né, os atores, tenham precisão, sincronia em seus movimentos e falas, e o que exige dele o quê? Ensaiar, né, ter talento e se dedicar nos ensaios, fazer tudo certinho, a fala na hora certa, ok? Olha aqui um exemplo de ator e manipulador. Os personagens. No Oriente, todos os personagens que participam do teatro de sombras, eles são derivados de contos e mitos chineses, como a gente já viu, né? E o que torna esse espetáculo uma maneira de transmitir essas histórias através das gerações, e a gente já viu. Olha aqui, ó. E tudo vazadinho, vê como é vazadinho, assim. Meu Deus, muito bem feito, gente. Os recortes, eles usam estilete, só pode ser, porque fica bem vazadinho, sabe? Porque quanto mais vazado, mais luz passa por eles, fica lindo. Os fantoches utilizados têm material que permite a passagem de luz, olha aí, e costumam ser fáceis de manipular. Então, com eles é possível criar imagens e movimentos bastante realistas durante a peça.
Então, é possível encontrar na China apenas um especialista na confecção manual de fantoches para o teatro de sombras, porque tem que ser uma pessoa especialista nisso. Lá eles gostam disso, né? Olha aí, estamos quase na hora de fazer. E não é difícil, gente. Hora de fazer, hora de fazer. Bom, os materiais que você pode ter. Caixa de papelão, tampa de caixa de sapato, tesoura sem ponta, papel de seda, papel vegetal, papel manteiga, cola, papel preto ou tinta preta para pintar a figura, ok? Esses são os materiais. Olha só, pessoal, eu posso deixar isso aí, esses materiais, lá no YouTube depois para vocês, ok? Então não precisa ter pressa agora. Primeiro você em uma tampa, né, de caixa de sapato ou até a caixa de papelão, você desenha um retângulo conforme a imagem, certo? Depois você recorta o retângulo desenhado na caixa com uma tesoura sem ponta. Olha aí, gente, eu trouxe essa caixa aqui, mas eu trouxe uma tesoura de ponta imensa, né? Como a nossa aula já está bem na pelinha, eu acho que não vai dar tempo de eu pelo menos vazar ela para mostrar para vocês. Mas aqui eu já fiz a marcação, tá? Essa parte você passa a tesoura e tira, certo? E depois, no meu caso, eu escolhi um TNT. Você pode escolher papel manteiga, muito melhor com papel manteiga. Não vou esconder de vocês a questão da qualidade. Poxa, professora, mas eu tenho um TNT branco guardado, vai ficar maravilhoso igual, ok? Não precisa comprar, comprar não está nos nossos planos, pelo amor de Deus, não compre nada, pelo amor de Deus. Negócio de comprar, menino, não. Já basta a feira todo mês, não pode estar comprando essas coisas. Então é isso. Aí você vai por dentro, você coloca, como a gente vai dar uma olhadinha agora, olha aí, ó. Tá vendo? Ela vai ficar colada por dentro, para ficar parecendo uma TV, tá? Cole a folha de papel vegetal ou papel manteiga, né, que é aquele usado na cozinha, ou até papel de seda, ou, como eu disse a vocês, um TNTzinho branco que você tem em casa. Aí você vai depois recortar os personagens da sua história. Por exemplo, se minha história for os 3 porquinhos, eu vou ter um lobo, 3 porquinhos. Faço uma casa. Olha só que fácil. É fácil sim, não venha não, dá até para decalcar. Oxi. Bom, aí você vai recortar os personagens da sua história em uma folha de cor preta, ou como opção, você pode pintar uma folha com a tinta preta. Então, nesse caso, use uma folha mais dura, viu, gente? Como capa de caderno velho, papelão fino. Exatamente por quê? Porque o bonequinho não vai ficar molenga, né? Dá um vento, o boneco vai para lá. Peraí, não é João Bobo, não. É teatro de sombras. Vote. Então, olha, bota lá no palitinho de todo lado durinho, ó. Participando da peça lá, bonitinho. Vamos fazer bem feito, hein? Eu quero ver as fotos, hein? Pode mandar para mim, meu amor. Bom, recorte e cole varetas nos personagens, certo? Olha aqui o coelhinho, tá vendo? Atrás dele você vai, cola a vareta bem direitinho, recorta bem organizadinho e ilumine a caixa e os personagens com uma lanterna enquanto você manipula esses personagens. Vejam como eu falei, o cenário, ele vai ficar colado, tá? Por dentro do papel, ele fica coladinho, ok? O cenário. A não ser que você vá fazer vários cenários. Aí ele vai ser móvel. Então, seu teatro de sombras, ele tá pronto. Agora é só se apresentar. Delícia, né? Brincar de teatro de sombras. Você pode até apresentar trabalhos na escola. Sabia disso? Ah, em ciências eu vou falar sobre alimentação. Nossa, maravilhoso! Você vai, apresenta seu trabalho e depois faz um teatro de sombras. E aí,
Menino, aula de artes, meu amor. De arte é tudo e mais alguma coisa. Bom, proposta de atividade, antes de eu passar a palavra para a professora Vilma. Combine com seu professor ou professora para, seguindo o passo a passo, construir o cenário do seu teatro de sombras, né? E os personagens também, gente. E se prepare para viver lindas histórias. Professora Vilma, mais algum comentário? Estão conversando aqui, né? Porque conversam na hora da aula. Que delícia! Entrou mais um menino, João. E assim, eles estão curtindo a aula, mas conversam, né? Tu sabe. Adoro! Mas a aula foi ótima, adorei, aprendi muito sobre o teatro de sombras. E essa ideia de usar para fazer atividades das outras aulas é super bacana. Ai, Vilma, obrigada. Adorei. Que bom que você está aqui com a gente, né? É um prazer a gente estar sempre juntas. E juntas para oferecer a vocês sempre uma aula bem legal, bem divertida, não é? Claro que com muita responsabilidade, porque tem que passar conteúdo, hein? Ai, ai, ai. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma manhã maravilhosa, que lá vem professor André e professor Rony. I love English. Beijo para vocês, gente. Beijo, Vilma. Até a próxima aula.